Glória a Jesus. Livro do profeta Isaías. Abra comigo a palavra de Deus, no livro de profeta Isaías, capítulo 64, e também versículo de número 4. Glória a Jesus. Estamos alegres e estamos felizes nessa noite de estar aqui na casa de Deus para juntos adorarmos ao Senhor, juntos fazermos um culto de adoração ao nome de Deus. Deus tem falado conosco desde o início deste culto, e até o término deste culto continuará falando, e a bênção para mim, a bênção para você. Vamos nessa noite abrir o nosso coração e adorar ao Senhor, amém? Isaías capítulo 64 e versículo 4 diz assim a palavra do Senhor: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Glória a Deus. Podeis se sentar em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Sérgio Monfior, pela confiança nos dada, estar aqui nesta noite, este fim de tarde, para pregar a palavra de Deus. Também agradecer ao nosso pastor William Carlos, nosso pastor aqui do Templo Central, pastor Araújo, pastor Luiz, pastor Manuel, pastor Menezes, todos os obreiros que estão aqui, presbíteros e obreiros da casa do Senhor que estão aqui, e a igreja de Deus. Você está aqui nessa noite porque Deus tem uma palavra ao seu coração. Esta passagem que nós lemos aqui, versículo 4 de 64 de Isaías, nos fala uma verdade afirmada pelo profeta. Estamos nessa campanha, 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, que se findou agora, e estamos com uma temática para o ano, chamados para servir. O Deus que te alistou para esta obra, o Deus que te chamou para este trabalho, Ele é um Deus que trabalha, Ele é um Deus incansável, é um Deus que peleja pela sua igreja, é um Deus que cuida de nós, em cada momento, em cada segundo da sua vida, da sua existência, coisas que você não sabe, mas Deus está trabalhando, Deus está te cuidando, Deus está protegendo a sua casa e a sua família, e a bênção dele está sobre a sua vida, porque o nosso Deus trabalha, aleluia. Esta passagem aqui escrita por Isaías, que profetizou no ano 700 a 680 a.C., mais precisamente em Jerusalém, mas profetizou para o Reino Norte, para o Reino Sul. Ele trazia na sua mensagem uma mensagem de juízo, mas trazia também uma mensagem de salvação. Ele mostrou para os reinos a sua negligência diante de Deus, mostrou a sua ausência para com Deus, e mostrou para eles que também havia uma esperança, havia uma salvação através do seu chamado ministerial, através das profecias que Deus deu na sua mão. Isaías é conhecido como profeta messiânico, é ele que detém as maiores e a grande maioria das profecias a respeito de Jesus, a respeito do Cristo. Isaías, ele viu o colapso do reino de Israel, ele viu o declínio espiritual de Judá, mas ele também viu Deus trabalhar. Enquanto o povo se corrompia, enquanto os reinos deixavam Deus de lado, enquanto os reis se estragaram pelo caminho, Deus levantou este homem para trabalhar, levantou Isaías para servir aqueles reinos, para servir aquele povo, e para dizer para eles que ainda que haja pecado, ainda se desvie do caminho do Senhor, Deus está trabalhando para abençoar a sua vida. Deus não abandonou o povo, Deus continuou trabalhando em favor deles, e ele viu em cada momento, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus trabalhando e Deus cuidando. Mas eu não quero falar aqui nessa noite do contexto histórico, nem político, nem dos reinos daquela época, nem propriamente de Isaías, mas eu quero falar aqui nesta noite desta afirmação na oração de Isaías que nós lemos aqui no versículo 4. Ele diz ali: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, com os olhos não se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Esta afirmação do profeta está dizendo para mim e para você: não importa a circunstância da sua vida,
todo momento que você está passando, são dificuldades, é momento de bonança, Deus está presente em todos os momentos da tua vida, e Ele está trabalhando, quer o inferno ou não, Ele está trabalhando para te abençoar, Ele está trabalhando para mudar a tua vida, Ele está servindo a sua igreja, e Ele quer também que nós o servimos. O título desta mensagem para mim e para você nesta noite é: Deus trabalha e Ele te chama para servir. Deus trabalhou lá no Éden, formando o homem. Quando Deus cria o homem do pó da terra, forma Adão, coloca Adão no Éden para ali trabalhar, lavrar o jardim, cuidar da terra. Todos os dias, pela viração do dia, Deus vinha falar com Adão e vinha trabalhando na sua vida, vinha ensinando, vinha discipulando, vinha trabalhar no seu caráter. Deus fala com Jesus, com o Espírito Santo, que façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Veja como Deus trabalha com Adão, forma o homem, dá o fôlego de vida, coloca no jardim, ensina todos os dias e ainda coloca nele as suas características, coloca nele os seus atributos. É por isso que Deus fala que nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Nós temos atributos divinos que nos distinguem das demais criações dessa terra. Sabe por que você pensa? Sabe por que você raciocina? Porque é um atributo que Deus colocou dentro de você, que se destaca dos demais homens. Sabe por que algumas vezes somos bons? Sabe por que entendemos um pouco do amor? Porque são características que Deus trabalhou e forjou em Adão, e nós estamos aqui cumprindo o papel de o representar. Glória a Deus. Deus serviu os patriarcas. Deus olhou para Abraão, chamou ele dos caldeus, fez uma promessa para ele e disse: olha, se tu sair da tua terra, do meio da tua parentela, e ir para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou te abençoar, e eu vou abençoar a tua família e a tua descendência. Os irmãos conhecem a história. Ele chama Abraão e diz: você vai para uma terra, mas não diz qual era a terra, não diz como era a terra, não mostrou para ele uma revelação como seria, fez um chamado para o serviço, chamou ele para servir. Sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te levar, porque lá eu vou te abençoar. Deus serviu Abraão, tirando ele do meio daquela idolatria e mandando ele para uma terra, mas também pediu para ele que ele o servisse, indo incondicionalmente, atendendo o seu chamado. Em meio às dificuldades que saíssem pelo caminho, ele continuasse firme, e Deus abençoaria a sua geração. Deus também serviu a Israel, olhou para aquele povo, a promessa estava com Abraão, estava com os patriarcas. Deus cuidou de Israel, cuidou deles lá no Egito, trouxe eles em meio ao Mar Vermelho, cuidou deles os 40 anos no deserto, dando água, dando pão, dando alimento, cobrindo durante a noite, sendo fogo, sendo nuvem, abençoou, mandou carne, cuidou do povo, serviu o povo no deserto, serviu o povo no meio das batalhas, guardou Israel. E ele pediu então para Israel que Israel também trabalhasse, que Israel também servisse ao seu Deus. Qual era o trabalho que Deus deu para Israel? Deu trabalho para que Israel fosse uma nação diferente, que Israel fosse um povo exemplo para o mundo. Enquanto os muitos deuses eram adorados nos países vizinhos, Israel tinha um único Deus, adorava somente esse Deus e servia de exemplo. Um Deus que deu escape no Egito, um Deus que abriu o mar, o Deus que deu vitória em Canaã, o Deus que tinha sido com eles em todos os momentos da sua vida, porque Deus trabalha. Deus deu a Israel os profetas para que eles servissem de oráculo, servissem de atalaias, servissem de boca de Deus para o povo. Quando o povo errava, quando o povo se desviava, quando o povo se afastava, Deus levantou esses homens para dizer: está errado, o caminho é esse, a forma é essa, se volta ao teu Deus, dobra os seus joelhos para adorar a Deus, monte o teu altar a Deus, sirva exclusivamente a Deus, porque Ele vai te abençoar.
mas você precisa se dedicar a este Deus. Deus serviu o mundo, mandando o seu Filho Jesus vir a este mundo. Estávamos corrompidos, não havia salvação para nós, mas o profeta tinha profetizado uma esperança vindoura, um Messias, um Cristo ungido, que viria para abençoar o mundo. E Deus então serviu o mundo, dando o que ele tinha de melhor, o seu Filho unigênito, que João diz que deixou a sua glória e habitou entre nós. Serviu a humanidade, mandando o Salvador. Em contrapartida, Deus nos chama a servir. De que forma? Seguindo a Jesus, seguindo a sua palavra, seguindo os seus ensinamentos. É isso que ele requer de mim, é isso que ele requer de você, que nós seguimos os passos de Jesus, seguimos os exemplos de Jesus e sejamos aqui nesta terra representantes do seu Filho. Aleluia! Jesus também nos serviu. Jesus nos serviu nascendo. Jesus poderia ter dito: eu não vou, eu não quero. Sabia as nossas vidas, sabia as nossas falhas, conhece eu e você mais do que nós mesmos, sabe o que aconteceu hoje, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a um mês. Ele sabe tudo. Ele sabia que ele viria para o Calvário, ele sabia que ele vinha para a cruz, mas mesmo assim, pastores, ele não negou. Ele disse: eu vou. E nasceu lá em Belém de Judá de Maria, e veio para ser a esperança minha e sua. Se Jesus não nascesse, irmãos, não havia salvação para nós. Se Jesus não viesse a este mundo, você não estaria aqui nesta noite. Se Jesus não tivesse vindo, nós não entraríamos na mansão celestial. Mas ele nos serviu, ele veio. Glória! Jesus fala em João capítulo 5, versículo 17: meu Pai trabalha, e eu trabalho também. E ele requer de nós que nós trabalhamos para ele também. Jesus serviu, ensinando o reino. Ele adentrou em Israel, depois dos seus 30 anos saindo da água do Jordão, batizado por João Batista, e começou a pregar, começou a ensinar o reino de Deus, começou a aproximar a pessoa de Deus, começou a aproximar o povo de Deus, que a religião por ali havia se perdido e havia afastado o homem de Deus. Mas Jesus então vem e serve a Israel, serve a humanidade, serve a igreja, ensinando como servir, ensinando como trabalhar, ensinando como se portar, ensinando a ser um cidadão celestial. Ele também nos serviu, formando a sua igreja. Jesus vem, sai das águas do Jordão, os discípulos de João começam a seguir Jesus e vão indo atrás, porque João Batista indica: é esse que você deve seguir, é este cordeiro que tira o pecado do mundo. E eles começam a seguir Jesus. Certa feita, João está preso no cárcere para ser decapitado, e aí então João fala para os seus discípulos, pergunta a ele: é ele que nós esperamos ou ainda aguardamos outro? E Jesus fala para ele: olha, anuncia, João, o reino de Deus é anunciado, os cegos veem, os coxos andam, o mundo fala, as maravilhas do Senhor estão sobre a terra. E a partir daquele momento então, esses homens passam a seguir Jesus. Jesus vai a Galiléia, vê os pescadores, Pedro, Tiago e João, trabalhando no barco, na embarcação, e chama eles lá em Mateus 4 e faz para eles uma proposta: vocês são pescadores, mas a partir de agora eu quero fazer os pescadores de homens. Eu quero ensinar vocês a trabalhar com vida, eu quero que vocês sejam uma minha igreja, eu quero que vocês tenham continuidade à minha obra, eu quero que vocês edifiquem vidas, transformem famílias, mudem cidades, mudem estruturas, através do poder do Evangelho. E Jesus então forma a sua igreja, e também Jesus trabalha por nós, dando o exemplo. Levava os discípulos com ele, a cada cidade, a cada aldeia, a cada milagre que Jesus fazia, eles aprendiam. A cada sermão que Jesus pregava para as multidões, eles aprendiam. Em cada lugar que Jesus se encontrava com alguém, ele dava um exemplo. Ele ensinou a respeito da lei, ele ensinou a respeito do amor. Alguns tinham as convicções de salvação. Jesus colocou por terra e mostrou que na realidade
verdade, nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, aleluia, e dessa forma Ele nos deu exemplo, e os discípulos se maravilharam de tantas coisas que Jesus fazia, e eles falaram, nós também queremos fazer, e Jesus ensinou, e então preparou-os para essa nova missão, e ainda assim, Jesus nos serviu ainda, indo ao Calvário, doando a sua vida na cruz, por mim e por você. Se Ele não fosse para a cruz, prestar esse serviço por nós, para nos salvar, amada igreja, para nos redimir, para nos dar condições de termos um nome registrado no livro celestial, para nos dar condições de um dia vermos a sua glória, para nos dar condições de um dia se assentar à mesa com Ele e ser servido por Ele, aleluia, se Ele não doasse a sua vida por nós, estaríamos condenados. Abraão não podia, Moisés não podia, Jó não podia, Daniel não podia, Noé não podia, somente Jesus era o único que poderia ir para a cruz, e Ele disse, eu vou, e foi até o fim. O inimigo tentou impedir, aleluia, mas Ele foi até o final. Os irmãos conhecem toda a dor e o sofrimento, pelo menos o relato bíblico, porque sabemos que a dor foi insuportável, foi algo que ninguém ainda passou neste mundo, mas mesmo sendo esbofeteado, insultado, chicoteado, blasfemado, pendurado no madeiro, vertendo sangue, sofrendo, Jesus estava ali e olhava para a multidão, e Ele pensava no seu coração, eu estou aqui por esta multidão, eu estou aqui para a minha igreja em Joinville, eu estou aqui por aquele homem, por aquela mulher, por aquela família. Passou diante dos olhos de Jesus a nossa vida, passou diante de Jesus a nossa existência, e Ele foi até o final. Jesus ressuscita após 3 dias, aparece aos seus discípulos, anda ainda 40 dias sobre a terra, ensina um pouco mais, e chega o momento de Jesus ir embora, e Jesus fala com os seus discípulos, diz, agora eu preciso ir, mas tem uma coisa, eu trabalhei por vocês, ensinei a pregar, ensinei a testemunhar, ensinei a orar, ensinei a ser a minha igreja, agora eu tenho uma ordem para vocês, Marcos 15:16, Mateus 28, vocês vão e vão pregar, vão ensinar, vão batizar, vão ganhar as vidas para a igreja, para o reino de Deus. Ensinou eles e disse, agora eu tenho um chamado para vocês, agora eu tenho um serviço para vocês, agora eu tenho uma tarefa para vocês. Vocês vão pregar de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, vão ensinar, vão discipular e vão batizar vidas, aleluia, para que elas também tenham a glória de Deus em suas vidas, para que elas também tenham a sua vida transformada. Jesus trabalhou, nos serviu, e agora pede que nós também trabalhamos, pregando e ensinando outras pessoas, e falando do seu amor. Quem sabe você não está pregando aqui nesse altar, mas Deus te chamou para pregar lá no pavilhão da empresa, Deus te chamou para pregar lá na tua rua, Deus te chamou para pregar no meio da tua família. Há muitos dons, há muitos chamados, há muitos ministérios, e Deus tem uma chamada para você. Chamou você para esse tão nobre trabalho, para esse tão nobre serviço, e Jesus disse, eu vou ao Pai, mas tem uma coisa, não deixarei vocês órfãos. Agora vocês vão ficar aqui em Jerusalém, vão ficar aqui orando, se consagrando, para serem revestidos, até que do alto venha o poder sobre vossas vidas. Atos capítulo 2, eles estão reunidos, orando, fechados, encerrados ali, quem sabe esperando a vinda do Senhor novamente, esperando a promessa do Senhor. Quem sabe havia alguém ali com medo, alguém ali com dificuldade, mas agora o que será? O Império Romano vai nos pegar, o que será de nós? Mas alguém ali no meio bradou e disse, Jesus falou que o poder viria do alto, vamos permanecer firmes, porque o poder virá. E eles continuaram orando, eles continuaram prostrados, e a Bíblia diz que o Espírito Santo veio, desceu sobre aquele lugar, encheu a casa, encheu todos, e eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas,
línguas, aleluia, e Deus começou a abençoar a sua igreja. O Espírito Santo serviu a igreja, chegou no Atos 2, no dia de Pentecostes, e ali então encheu todos da glória de Deus, preparou todos, revestiu todos eles, deu autoridade a todos eles, aleluia, e eles começaram a falar, e os povos vizinhos que estavam ali a negócios, começaram cada um a escutar na sua língua, e começaram a entender os mistérios do reino de Deus. Mas quando Deus abençoa a sua igreja, quando Deus enche o seu povo, quando Deus enche alguém para fazer a sua obra, sempre virá um enviado do inimigo para barrar o chamado, para barrar o teu trabalho, o teu serviço, para esmorecer a sua fé. Alguém falou, eles estão bêbados, estão cheios de mosto, aleluia. E aí Pedro, cheio da autoridade do Senhor, aleluia, chamado para servir, revestido pelo Espírito Santo do Senhor, ele prega com poder e com autoridade, e 3.000 almas se dobram diante de Jesus. Em outro sermão ele prega de novo, 5.000 almas assim de Jesus, e a igreja vai pregando, a igreja vai ensinando, a igreja vai batizando, e a Bíblia diz que todos os dias o Senhor ia acrescentando, a igreja explodindo, a igreja crescendo, o evangelho ia sendo espalhado, e Jesus ia entrando nos corações, aleluia, porque o Espírito Santo serviu a igreja também, e cobra de nós também o nosso trabalho. Fomos capacitados para sermos a igreja do Senhor, somos capacitados para sermos representantes do Senhor. A igreja tem uma posição, a posição da igreja é uma posição de autoridade. Nós representamos o Deus nessa terra, nós representamos o reino de Deus neste mundo. Enquanto tudo está corrompido por aí, nós estamos pregando, Jesus vai voltar, Jesus pode transformar, há um reino de glória preparado para ti. Somos representantes de Deus, a autoridade está na mão da igreja do Senhor. Fomos chamados com uma função, a função de trabalhar, a função de exercer o serviço. Aqui já foi falado pelo pastor Araújo, mas eu também trago aqui. O que é esse serviço? O que é servir a Deus? Servir é desempenhar uma função. Servir é ser encarregado de alguma atividade. Servir é atender às necessidades que chegam diante de nós. Servir é trabalhar em favor de alguém. E por último, e não menos importante, servir é dar de si para o outro. É se colocar no lugar do outro. É ajudar o outro no que ele precisa. É isso que Jesus fez. É isso que a igreja tem que fazer. Você foi chamado para desempenhar uma função importante. Dar de si para quem não tem. Abençoar com a sua boca. Orar por esta vida e apresentar Jesus para ele. Nós somos chamados para esta função. Sirva a Deus com o teu testemunho. Fale para as pessoas o que Deus fez na sua vida. O que era você antes de Cristo e o que é você agora. Sirva a Deus com os teus negócios, com a tua empresa. Seja bom para os teus funcionários. Seja certo para o governo federal. Você que é trabalhador, sirva o teu chefe com o melhor do teu trabalho. Sirva aquela empresa com a presença do Senhor naquele setor. Sirva a tua equipe com a palavra de fé, com a palavra de amor. Sirva a Deus com o teu conhecimento, com a tua faculdade, com o que você tem para oferecer. Eu não sei muito, não tenho muito o que falar. Fale que Jesus ama ele. Fala que Jesus morreu por ele. Fala João 3,16. E o Espírito Santo vai pegar esta palavra e vai fazer uma grande obra para a glorificação do nome dele. Sirva a Deus com a tua família. Vem para o culto, traz a esposa traz o marido, traz os filhos. Quem sabe alguém ainda não gosta da igreja, quem sabe alguém ainda não gosta de Cristo, mas todo dia, quando você se prepara para vir ao culto, está se arrumando para vir à igreja, você fala de Jesus para esse teu membro da família, você convida ele para o culto, você vai trabalhando para Deus, vai orando, vai falando, e o Espírito Santo vai trabalhar para a sua família, e quando menos espera,
todos estarão servindo a Deus. Sirva a Deus com o teu ministério. Deus te chamou para uma grande obra. Um prega, um exorta, um ensina, o outro evangeliza, o outro faz a visita. Todos nós somos importantes na obra de Deus. Deus chamou você para uma grande obra. Não fique parado, não fique sentado, não tenha medo. Deus está contigo. Ele te chamou, Ele te vocacionou, e a bênção vai junto contigo. Quando você fala, eu vou, Deus vai na frente abrindo tudo e preparando para a bênção. Para encerrar esta mensagem, sirva a Deus com tudo que você tem. Sirva a Deus de toda maneira que você puder. O apóstolo Paulo falou: fiz-me de tudo para todos. Fiz-me servo, sendo livre, para ganhar alguns. Ele fez o possível e o impossível, dentro das suas condições humanas e limitações físicas, para cumprir o chamado que Deus lhe deu. Nós precisamos pegar o exemplo de Cristo, precisamos pegar o exemplo dos apóstolos, dos profetas, dos homens que andaram de Deus com Deus. Nós precisamos servir a Deus com tudo o que nós podemos, porque Ele se encarrega do resto. Glória a Deus. Com a permissão do nosso pastor, eu quero convidar a igreja para se colocar de pé. Deus trabalha e chamou nós para trabalhar para Ele. Nessa temática, chamados para servir, neste ano de 2023, se coloque diante de Jesus, aleluia, para fazer algo do Senhor. Ganhe mais algumas almas, evangelize, faça alguma coisa, enquanto ainda há tempo, porque Jesus voltará para buscar a sua igreja, e nós não podemos ficar de fora, nós precisamos subir neste dia, aleluia. Posso orar? Glória a Deus. Eu quero orar por você. Se você quiser vir aqui na frente, receber a oração da fé, Deus vai abençoar a sua vida. Nesta noite Deus tem falado